Olá pessoal, espero que todos estejam bem. É, Nessa aula, eu peço desculpas, né, por essa aula gravada assim de uma maneira mais improvisada, mas existiu uma razão, né? Houve um pequeno problema de configuração da mesa digitalizadora que eu uso e esse problema ainda está em resolução, tá ok? E para não atrasar essa lição de hoje, eu resolvi gravar a explicação para vocês aqui diretamente de um manuscrito. Tá? Então eu vou explicando aqui no manuscrito, né? Não é aquela dedução passo a passo que eu gosto de fazer quando eu estou escrevendo na mesa, escrevendo e explicando, até porque fica mais espontâneo, né? E surgem explicações novas e formas, né, diferentes de mostrar o mesmo assunto. Mas é melhor do que nada. Então eu vou seguir aqui a anotação, né, em papel mesmo. Eu vou explicando para vocês. Essa lição é sobre o tensor tensão. O tensor tensão é importantíssimo nas equações de fluidodinâmica, né? Porque é o termo da equação, vamos dizer assim, é o elemento da equação que avalia, né, as forças internas que estão presentes quando um fluido está escoando, ok? Então é o tensor tensão que quantifica essas forças internas que movem o fluido. Tá? As forças externas geram tensões internas e são essas tensões internas que acabam por mover o fluido, né? Seja um gás ou um líquido. Tranquilo? O tensor tensão é explicado, né, de uma maneira superficial, né, até por questão de maturidade em mecânica dos fluidos, mas nesse ponto atual, né, do curso em que vocês se encontram, a maturidade já é suficiente para essas explicações que eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Então, o primeiro alerta, né, disclaimer que eu quero colocar aqui é com relação a essa notação que eu vou utilizar. Eu vou utilizar uma notação de tensor alterada, simplesmente para facilitar a explicação, tá certo? Mas a notação comumente usada, convencional na literatura, é inversa a que eu vou usar aqui nessa explicação. Tá? Nós vamos indicar os componentes, né, do tensor-tensão usando essa sequência de índices aqui. Ó. O primeiro índice eu vou usar como sendo a direção da tensão. Você pode entender como sendo a direção da força, vamos dizer assim, tá ok? E o plano de atuação desta tensão, ou o plano de atuação da força, vamos entender dessa maneira, será o segundo índice. Tranquilo? A notação normalmente é invertida. Tá? Normalmente o vetor normal, a direção do vetor normal é o primeiro índice e a direção da força atuando nesse plano que tem vetor normal, o primeiro índice, é o segundo índice. Tranquilo? Então, só esse alerta aí, porque essa análise é feita utilizando uma convenção invertida em relação à convenção usual. Tudo bem? Então, olha só. Para a gente começar a entender o tensor-tensão, vamos procurar criar uma visualização, uma perspectiva. Né? E essa perspectiva pode ser obtida a partir desse sistema coordenado aqui. É um sistema cartesiano, né? X, Y, Z é mais fácil dessa maneira de visualizar, né? Porque os cantos, né? Os ambientes, as salas, os quartos em geral, né? são, possuem fronteiras, né? São delineados por linhas retas e isso aqui pode muito bem ser o canto de uma sala. Então, onde você estiver aí agora, no seu quarto, na sala e tal, imagine que esse pontinho aqui é um pontinho que está no canto ali, no cantinho da parede ali, do encontro, né, do vértice de encontro de três paredes. Né, sendo uma parede, vamos dizer assim, frontal, uma lateral e aqui o chão. Tudo bem? E aí, imagine que você coloca aqui um parafuso, né?
uma bucha, fura aqui esse cantinho, coloca um parafuso e prende uma corda, um cabinho nele. E nesse cabinho você aplica uma tração, você aplica uma força puxando esse parafuso. Tranquilo? Como esse parafuso está fixado nas paredes, no encontro das paredes, ele vai exercer uma força em cada vértice, em cada aresta, vamos dizer assim, né, que aqui são os eixos, né? Ele vai exercer uma força na direção do eixo X, uma na direção do eixo Y e uma na direção do eixo Z. Tranquilo? Então, a força que eu aplico aqui, ela pode ser decomposta em 3 componentes, cada componente em um eixo do sistema coordenado. Tranquilo? É isso. Por enquanto, não se incomode com essas representações aqui que eu escrevi, eu vou explicar depois, tá? Então, olha só. Para entender o tensor-tensão, nós vamos fazer uma comparação, uma analogia com a pressão. Pressão é uma propriedade física, é uma grandeza física muito mais palpável para nós, né? Nós estamos acostumados com a pressão, a sensação de pressão, e com o próprio conceito de pressão, né, desde muito cedo. Né? A gente começa a estudar já no ensino médio, né, o que é uma pressão, né, como medir a pressão e tudo mais. Ok? E aí veja, se nós temos, né, uma área que eu estou representando aqui como A vetorial, sendo igual a um valor de área, que é esse A sem a setinha de vetor, estão vendo? Então aqui é um escalar, aqui nós temos um número, multiplicado pelo vetor normal. Olha que essa maneira de representar uma área é bastante conveniente, né? Porque o próprio vetor normal ele já define a posição dessa área. Então, se você tem um planozinho, esse plano ele pode ter uma orientação, né, no espaço tridimensional e essa orientação é definida, é demarcada por esse vetor normal. Então você desenha o vetor normal e coloca um plano perpendicular a ele, ortogonal a ele. Pronto, aí você tem aquela área definida no espaço. Tranquilo? E esse vetor normal aqui que eu estou usando é unitário, tá? Unitário, ou seja, o tamanho da área é dado por esse Azinho aqui, né? Imagine que essa área pode ser qualquer área, né? Imagine a superfície de uma parede, por exemplo, e aí as moléculas de ar, né, no ambiente que nós estamos colidem com essa parede, colidem com essa areazinha, e essas colisões, esse bate-volta de moléculas, os choques, né, moleculares, acabam criando a pressão. Tá certo? Essa pressão sempre e a pressão, por sua vez, né, a gente já sabe que a pressão pode ser calculada como força sobre área, sendo que essa força, né, criada por essa pressão, sempre será normal à área submetida a ela, né, submetida a essa pressão. Tá? Sempre será normal por quê? Porque as moléculas têm direções, são zilhões de moléculas, né, trilhões, quatrilhões de moléculas numa área muito pequenininha, e elas possuem um movimento bem aleatório, um movimento até chamado de browniano, e esse movimento aleatório faz com que a direção dos choques se acabe causando, né, gerando forças pontuais que se anulam entre si, a não ser a componente normal dessas colisões, a componente normal da força produzida, a força de impacto criada por essas colisões. E são essas componentes normais das forças de colisão que se somam e produzem a força da pressão. Esse é o mecanismo, né? Com esse raciocínio, a gente pode escrever o seguinte aqui, ó. A força normal é igual a uma pressão vezes a área aonde a área sujeita a esta pressão. Tranquilo? Então repare que essa força normal, ela tem a mesma direção do vetor área, sendo que o vetor área foi definido aqui, ó, nós definimos como sendo um escalar vezes o vetor normal. Né? Isso porque, pessoal, a pressão é uma grandeza escalar, tranquilo? Pressão é escalar. E aí, nós podemos escrever, usando essa definição, que a força normal é P, a pressão, vezes a área, o escalar, né? Vezes o vetor normal unitário. Tudo bem? Vamos chamar de equação 1. Aqui estão as definições que eu expliquei agora para vocês. Né?
E dessa equação 1, já expliquei isso aqui, né? A força atuante terá a mesma direção do vetor normal. E, como se trata, né, de um produto escalar, a força Fn terá a mesma direção do vetor A. Tranquilo? É isso. Então, esse é o nosso cenário. O cenário em que eu quero que vocês entendam que uma pressão atuante sobre uma área produz uma força normal, né, normal a essa área. Tranquilo? Agora veja, no caso de uma força arbitrária, né, F, ou seja, ela pode ter uma inclinação qualquer, ela não será apenas normal à área. Tá? Como obter essa força, como calcular essa força? Usando uma equação similar a esta que eu mostrei para vocês aqui. Ó. Porque com essa equação aqui, basta a gente pegar a área, multiplicar pela pressão. E aí eu calculo a força. Né? Como a força é uma força normal à área, então ela terá a mesma direção do vetor área, que o vetor área está aqui ó, definido com base no vetor normal unitário. Não é? Agora vamos para cá. Ó. Se essa força ela não é normal, se ela é inclinada, né, ela tem uma inclinação qualquer, eu tenho que multiplicar o que pela área para obter essa força? É uma pergunta de provocação, né, para vocês refletirem. Porque se a força for normal, apenas normal, basta multiplicar pela pressão. Está entendendo? Mas agora, eu estou colocando a situação de uma força arbitrária, uma força com direção qualquer atuando sobre uma certa área de referência. E aí, a provocação é essa. O que é que a gente vai multiplicar aqui, pessoal, para obter essa força? Né? Eu tendo a área, eu tenho que multiplicar alguma coisa para criar essa força, né? Para definir essa força aqui. E a resposta vamos dar agora, nesse passo a passo. Tranquilo? Vou desenvolver aqui para vocês verem. Né? No sistema de coordenadas cartesianas, né, se estamos usando esse sistema, os dois vetores, né, F vetor e A vetor, podem ser escritos expandindo os seus componentes, não é verdade? Se eu utilizar aqui ó, vetores unitários na direção de cada eixo, vetor x chapéu, y chapéu, z chapéu, né? E definindo fx, fy e fz como as componentes da força, eu posso escrever que f é igual a fx vezes x chapéu, fy vezes y chapéu e fz vezes z chapéu. Né? Que né, o produto, fx é um escalar, né? Fiquem atentos para a notação, porque a notação aqui é de importância crucial. Né? Fx aqui ó, é um escalar, é um número. Tá? Mas quando ele está multiplicado por um vetor, o produto resulta em um vetor. A gente já viu lá que o produto de um escalar por um vetor não muda a ordem, né? A ordem é a mesma. Então, nós temos aqui um vetor. Ó. Fx agora é um vetor, botei a setinha em cima, Fy, Fz. A mesma análise, o mesmo raciocínio pode ser aplicado à área. Então, nós temos a área como sendo ax vezes x chapéu, AY vezes Y chapéu, AZ Z chapéu. E aqui a soma dos vetores componentes. Tá? Esses vetores somados resultam na área A. Tranquilo? Então veja, dessa equação 4 aqui, a força original pode ser decomposta em três forças, em três outras forças, sendo que cada uma dessas forças atua na direção de um eixo coordenado. Uma força né, atua na direção x, outra força na direção y, outra força na direção z. Tranquilo? E aí, vamos raciocinar né, da seguinte maneira. Se cada componente da força F, Fx vetor, Fy vetor, Fz vetor, atua nessas áreas AX, AY e AZ, produzindo pressões, repare que eu estou usando aqui entre aspas, né? Porque não é exatamente uma pressão, mas vamos lá. Vamos ver daqui a pouco qual é o termo mais adequado para essas pressões.
Mas como o conceito de pressão, força por área, é familiar, vamos usar pressões aqui, tranquilo? Apenas como um recurso didático, um recurso pedagógico. Então, uma parte de Fx atua sobre a x, produzindo a pressão que eu vou chamar de Pxx. Aí o que é esse Pxx aqui, ó? Pxx vai ser o quê? Vai ser a pressão criada pela força Fx, tá? Na direção, atuando na direção x, dividido pela área AX. Tranquilo? Então a pressão é força por área. Então nós temos pressão aqui. Não é força aqui por área? Então, a contribuição, vamos dizer assim, a fração da força Fx que atua na área x vai produzir essa pressão Pxx. Tranquilo? Entenderam a ideia? Portanto, ó, apenas rearranjando aqui, ó, eu tenho que Fxx é igual a Pxx vezes a x, que é o que está declarado na nossa equação 6. Ok? Então, Fxx é a fração de Fx que age sobre a área AX. Tá certo? E aí, qual é a área AX? Eu vou subir só um pouquinho aqui para nosso desenho lá em cima. Ó. A área AX é a área que tem normal eixo X. Então, é esse plano aqui, ó. Tá vendo? É o plano YZ. Ok? É o plano YZ. A área AX é o plano YZ. Entenderam? Porque é a área que tem vetor normal na direção X. Tudo bem? Então vamos para lá para baixo. Fazendo o mesmo, ó, a fração da força X que atua na área AY vai produzir a pressão PXY. Tranquilo? Vai produzir a pressão PXY. Então, PXY é força sobre área, vai ser FXY sobre AY. E aí, de onde nós temos que FXY é igual a PXY vezes AY. Tranquilo? Então, da mesma maneira, Fxy é a fração de Fx atuando em AY. Logo, a ação, né, de Fx sobre AZ, da mesma maneira, exatamente igual, mesmo raciocínio, vai produzir uma pressão Pxz, que é igual a Fxz sobre AZ. Aí, rearranjando aqui, nós temos que Fxz é igual a Pxz vezes AZ. Certo? E vamos agora para a força Fy. Né? A força Fy, parte dela atua na área AX, parte dela se distribui na área AY e parte dela se distribui na área AZ. E aí nós ficamos com as pressões PYX igual a FYX sobre AX, PYY igual a FYY sobre AY e PYZ igual a FYZ sobre AX. Né? Rearranjando as três equações, nós temos as forças, nós reconstruímos as forças atuantes aqui, ó, FYX, FYY e FYZ. Tranquilo? Mesma coisa para a força FZ, né? Mesma coisa, é idêntico aqui, ó. E aí nós obtemos a pressão PZX como sendo a fração de Z que atua na área AX, dividido por AX, a pressão ZY como sendo a fração de Z da força Z que atua no plano AY, dividido por AY, e PZZ igual a FZZ sobre AZ. Calculando aqui também, isolando as forças, nós temos as como a FX se distribui nas três áreas, aqui AY e AZ, a gente pode escrever isso aqui, ó. Fx é igual a Fx mais Fxy mais Fxz. Afinal de contas, a força total será distribuída nessas três fatores. E vendo os resultados anteriores, nós temos que Fx é Pxx vezes igual a X mais Pxy vezes a Y mais Pxz vezes a V. Não é?
E aqui só repetição, pessoal. O mesmo para FY e FZ. Nós temos que FY é a soma dessas três parcelas, né? FY atuando no eixo no plano AX, FY atuando no plano AY e FY atuando no plano AZ. Usando os resultados anteriores, a gente pode trocar FYX por PYX vezes AX e assim por diante. Né? O mesmo idêntico para FZ. E aqui nós temos as pressões atuando em cada área multiplicada e somada. Tranquilo? Agora tem um detalhe. Ó. Se a gente reparar esse detalhe, a revelação acontece justamente aqui, nesse ponto que eu vou mostrar para vocês. Né? Porque como os vetores F e A, F vetor e A vetor, podem ser representados como matrizes, que eu já mencionei isso em lições anteriores, né? O vetor F é uma matriz coluna, 3 por 1, e esse vetor área será uma matriz coluna também de 3 por 1, 3 linhas e uma coluna. Tranquilo? Então, a força, né, pode ser calculada como sendo alguma coisa que é multiplicada por esse vetor área. Né? E essa coisa aqui, ó, se você reparar, esses produtos aqui, a gente consegue obter esses produtos somados, né, fazendo uma conta matricial, fazendo uma operação matricial, na qual, né, a matriz tem essa estrutura. Ela vai ter essa estrutura aqui, ó, vai ter essas expressões PXX, PYX, PXX, PXY, PXZ na linha, na primeira linha. Na segunda linha ela terá PYX, PYY, PYZ. E aqui, na última linha, PZX, PZY e PZZ. Repare, ó, quando a gente faz o produto aqui, ó, linha por coluna, vamos dizer, linha vezes a coluna aqui. Aí fica esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Não é assim que a gente aprende a fazer a operação matricial de multiplicação, pessoal? E aí a segunda, o FY será, o FY, né, como ele é linha 2, coluna 1, ele é o resultado da linha 2 com a coluna 1 aqui. Né? Então vai ser PYX vezes AX, PYY vezes AY, mais PYZ vezes AZ. Olha como dá bem certinho, né? Essas equações são resultado desse produto matricial aqui. Tá vendo? E aí, qual é a conclusão? Esse objeto que a gente está multiplicando aqui pelo vetor área, essa coisa, né, que é essa matriz aqui, é o tensor tensão. Olha só. Isso aqui é o tensor tensão. Tá? Então, quando a gente começou a perguntar lá em cima, eu vou subir aqui, viu? O que era que deve ser multiplicado pela área para criar essa força? Né? O que é que cria essa força em uma área, essa força arbitrária em uma área sobre uma área arbitrária, vamos dizer assim, é justamente essa interrogação aqui. E essa interrogação aqui é essa matriz. Essa matriz, pessoal, é o tensor tensão. Tranquilo? É exatamente isso. Estamos diante aqui do tensor tensão. Agora, PXX, PXY, PXZ, que a gente chamou de pressões, né? Para puxar pela nossa bagagem de conhecimento, na verdade não são pressões, são tensões. Né? São tensões. Tá? E isso aqui foi o que eu acabei de explicar. Né? A interrogação é o tensor mesmo, é o tensor sigma. Tá? E essas tensões, elas são as 9 componentes do tensor tensão. Tranquilo? Então, o tensor tensão é um tensor de ordem 2. Temos dois índices, vamos dizer que seja um índice I, né, para a linha, e o índice J para a coluna. São dois índices. E ele tem dimensão 3 por 3. Tranquilo? As conclusões aqui eu já mencionei. Tá? Até o próximo vídeo, até a próxima lição. Um abraço. Eu devo fazer, quando eu consertar lá a placa digitalizadora, né, a mesa digitalizadora, eu devo fazer outro vídeo talvez amanhã. Tá?
e posto lá no canal. Se cuidem, um abraço, até mais.